Mas esse grande salto, então, desses valores do açúcar de alta qualidade, do açúcar branco nos engenhos baianos, é reflexo justamente da interdição à produção portuguesa em Pernambuco e adjacências. Sim? Há um deslocamento, então, da ênfase na produção açucareira nessa América portuguesa. Ao longo do século XVII, esse declínio tendencial do açúcar na Bahia terá a ver também com a ascensão de outros centros produtores, notadamente o Rio de Janeiro. E no século XVII, na segunda metade do século XVII, surge então como um centro econômico muito pujante da América portuguesa. Vejam então que algumas coisas que nós podemos perceber aqui não são perceptíveis no outro gráfico. O detalhamento tem os seus encantos, no entanto, se nós observássemos apenas isso, nós seríamos incapazes de perceber essa firmeza, essa regularidade do total da produção de açúcar, ou melhor, da exportação dessa produção açucareira na América portuguesa, na qual em diferentes centros desempenham diferentes papéis e se complementam para configurar esse produto fortemente pujante. O açúcar começa a ser produzido então na América portuguesa em meados do século XVI. Até então, ele vinha sendo testado pelos portugueses nas ilhas africanas. Antes disso, o açúcar já tinha uma longa história de migração do mundo oriental para o mar Mediterrâneo, para o norte da África, até chegar a essas ilhas atlânticas portuguesas, onde eles resultariam num conjunto de experimentos a desembocar finalmente na economia açucareira da América portuguesa. Os testes mais importantes, enfim, a ideia de teste seja uma ideia muito de finalidade prática. Digamos que a experiência açucareira dos portugueses no Atlântico foi bem constituída principalmente em São Tomé e Príncipe, ilha colonizada desde 1470. Em São Tomé e Príncipe, os portugueses testaram técnicas de cultivo, de fabrico, de distribuição, de comercialização do açúcar com base em mão de obra escrava, de origem africana. Essa conjugação, então, entre açúcar e escravidão africana, de origem africana, seria transplantada com muito sucesso para os territórios portugueses da América. Territórios mais abertos, territórios mais extensivos do que as ilhas africanas. Deslancharia essa associação em meados do século XVI. É aquele momento, então, em que os valores do açúcar conhecem um aumento muito sensível. Até então eles vinham aumentando até 1580, mas a partir de 1580 esse casamento já está muito bem feito entre o açúcar e a escravidão africana. Observem uma tabela, novamente uma aproximação com dados quantitativos, uma forma de mensuração da realidade. Observem uma tabela que nos aponta algo sobre a colocação atlântica desse açúcar na economia colonial portuguesa. Estimativa sobre a produção atlântica de açúcar em toneladas métricas, 1560, nas décadas de 1560, 1600 e 1620, por regiões. São Tomé e Príncipe, que em 1560, então, é um centro importante de produção, 3.000 toneladas métricas, maior do que a Ilha da Madeira, mais importante, desculpem, do que a Ilha da Madeira, em termos de quantidade, aqui não é valor, aqui é quantidade, mais do que a Ilha Espanhola da Hispaniola, 1.000 toneladas métricas, e um pouco menos do que a América Portuguesa, que em 1560 já produz 4.000 toneladas métricas, na década de 1560. Nos próximos 40 anos, observem um declínio de São Tomé e Príncipe, com 500 toneladas métricas, da Ilha da Madeira,
600 toneladas para 250, da espanhola de 1.000 para 200 e um aumento exponencial da produção da América Portuguesa de 4.000 para 10.000 toneladas métricas. Em 1620, às vésperas então das invasões holandesas, 14.000 toneladas métricas. Aí a América Portuguesa já é o grande centro de produção açucareira atlântico. Nesse momento aí, a partir de 1620, começa a se desenhar uma nova realidade nessa competição internacional no mundo atlântico com base no açúcar. Essa realidade desembocará no século XVII, de grandes dificuldades para o açúcar, que tem a ver não apenas com as conquistas holandesas no Nordeste da América Portuguesa, mas também com a ascensão de outros centros produtores no Caribe. O Caribe, onde se instalam holandeses, franceses, ingleses. Os espanhóis já estavam lá. E a produção açucareira, então, desses competidores de Portugal, conhecerá um crescimento muito sensível, responsável, então, pelo declínio do valor do açúcar português no mercado mundial. Uma competição com base num produto que será produzido em melhor qualidade e em mais quantidade, com técnicas mais eficientes de distribuição e, claro, ganhando uma parada que não é apenas econômica, mas ela é política e militar, agora protagonizada por Holanda, Inglaterra e França. Tá? Então é um outro momento aqui dessa competição internacional pelo açúcar. Até então, a América Portuguesa desempenha um papel protagonista nessa economia. Como é produzido o açúcar? Quais são as etapas dessa produção? Essas etapas explicam, em parte, realidades sociais associadas a essa produção. Não estou pretendendo aqui que a realidade social emerja diretamente de uma realidade econômica, que seja um subproduto dessa realidade econômica. No entanto, algumas características de ordem econômica, tecnológica, natural desse cultivo nos explicam algumas das formas sociais às quais estão associadas, algumas formas sociais associadas ao açúcar. Como se produz o açúcar? Tudo tem início com a preparação de um terreno para o plantio da cana-de-açúcar. É necessário, então, limpar o terreno e cultivá-lo pela primeira vez. Esse primeiro cultivo levará uns 15 a 18 meses para dar a primeira safra. Depois dessa primeira safra, com algum tempo de descanso do terreno, as próximas deverão ser mais rápidas, 6, 8, 10 meses. Portanto, é necessário descansar o terreno após uma primeira safra, de modo que o proprietário do terreno, o cultivador do terreno, não deve carregar aquele terreno inteiro com o cultivo da cana. Caso contrário, ele ficará muito tempo parado. Divide-se o terreno, então, em feixes e se promove um rodízio. De início, uma safra menor, mas logo safras constantes, regulares, com o rodízio desse terreno. Enquanto a cana cresce, é necessário limpar o terreno várias vezes, para a cana não ser destruída. Uma vez que a cana esteja num ponto adequado para o corte, esse corte é procedido geralmente por escravos, homens, mulheres. O corte precisa ser no momento exato, nem antes nem depois, para não prejudicar a qualidade do caldo. Uma vez cortados os pés de cana, eles são amarrados em feixes e eles precisam ser transportados do canavial para o engenho, isto é, do local do cultivo para o local da manufatura. Esse transporte precisa ser rápido, precisa ser eficiente, porque se os feixes amarrados de cana ficarem muito tempo parados, o caldo também estragará.
Uma vez então colocados no espaço da manufatura, esses feixes são processados para se extrair o melaço. Essa extração então, a essa extração se segue uma primeira limpeza. Esse caldo precisa ser coado, ele é livrado das primeiras impurezas, ele precisa ser aquecido, precisa ser fervido. Esse processo também vai limpando o caldo e uma vez limpo o caldo, ele é armazenado em cones de barro, que são colocados para descansar. É o último processo de purga, né? Uma vez que o caldo vai endurecendo, ele vai sendo limpo. Quanto mais etapas forem colocadas até um certo limite nesse processo de purga, melhor é a qualidade do açúcar em que se transforma o caldo da cana. Observe, então, tratar-se de um processo complexo. O Stuart Schwartz chama isso mesmo de um processo industrial, com características, algumas características de um processo industrial de tipo moderno. Que características são essas? Etapas de produção. Concentração dessas tarefas em alguns espaços específicos. Essas tarefas não podem ser distribuídas em espaços muito distantes uns dos outros. Há uma divisão parcelada das tarefas e uma concentração delas nesse complexo canavial-engenho, que muitos autores chamam simplesmente de engenho. O engenho, então, pode ser a soma desses dois espaços, pode ser o espaço específico da moenda, isto é, daquela peça que processará, então, os feixes de cana para extrair o caldo, para fazer desse caldo o melaço. Esse é um processo, então, que enseja diferentes trabalhos. Essa divisão parcelada das tarefas implica diferentes funções. Diferentes funções estimulam uma diferenciação social. Não é a mesma coisa trabalhar nos fornos, na casa de purgar, que cortar o feixe de cana. O corte da cana é um trabalho mais bruto, é um trabalho muito menos especializado do que o trabalho do controle dos cones numa casa de purgar. Assim sendo, esse processo produtivo, com as suas divisões e a sua complexidade, estimulam uma diferenciação social com base no trabalho. Não há uma equivalência de trabalho nesse processo produtivo. Ah, mas não é tudo escravo que trabalha? Em primeiro lugar, não é apenas escravo. Existe mão de obra livre, na medida em que ela é uma mão de obra mais especializada. Em segundo lugar, em meio ao trabalho escravo, também há especializações. Onde está a mão de obra livre? Pergunto a vocês, mas quem conserta a moenda se ela quebra? Um carpinteiro, né? Precisa de um sujeito para consertar a moenda. E quem conserta os barcos que realizam a distribuição do açúcar? Ou os carros de boi que realizam a distribuição de açúcar ou o transporte dos feixes? Carpinteiros. A carpintaria é um trabalho mais especializado, novamente, do que o corte de cana, do que a amarrada dos feixes. Carpintaria, típico trabalho de um homem livre. Um escravo pode ser carpinteiro? Pode, mas em geral é um homem livre. E quem que atende os doentes no engenho? Um médico, que à época se chama cirurgião. E quem dá a missa no engenho? Um capelão. Pronto. Vejam então que tem carpinteiro, que tem capelão, que tem barqueiro, que tem, enfim, cortador de cana, que tem mestre de purgar, que tem capataz. Há uma diversidade de trabalho, de tarefas, há uma diversidade de tipos sociais. A sociedade colonial, tão fortemente baseada na economia do açúcar,
nunca foi apenas uma sociedade de senhores e de escravos. Entre senhores e escravos sempre esteve uma vasta gama de tipos sociais, desde sempre. Isso é típico do açúcar. Sim, mas essas hierarquias sociais são organizadas em dois polos. O que são esses dois polos? São regiões tendenciais dessa hierarquia, senhores e escravos. Mas há diversidade de senhores, há diversidade de escravos e há muitas gradações entre senhores e escravos. Essas gradações, em muitos sentidos, são menores do que uma sociedade como a nossa. As possibilidades de ascensão social menores, a mobilidade social ela é muito mais restrita. No entanto, há uma diversidade que precisa ser sempre considerada, porque ela é inerente à própria produção açucareira, com a sua complexidade. Senhores e escravos aí estão, mas há hierarquia entre os escravos, há hierarquia entre os senhores e há, repito, matizes entre as duas partes. Dou um exemplo. O que é um lavrador? O lavrador pode ser o proprietário da lavoura. Essa lavoura pode ser uma lavoura livre, isto é, o sujeito entrega, vende, né, o produto dessa lavoura para quem ele quiser. Esse tende a ser um lavrador poderoso, um lavrador rico, um lavrador bem colocado socialmente. Ele tem a cana livre, ele vende ou ele, enfim, entrega para beneficiamento a cana para quem ele quiser. Ele escolhe, então, o senhor de engenho que lhe oferecerá maiores vantagens. Essa vantagem pode ser a compra da cana? Pode, mas essa é uma economia com baixa presença de moeda. Essa é uma economia que tende a ser uma economia de troca. Há muito crédito, há muito endividamento e há troca. Uma das formas de troca, então, é o lavrador entregar a cana e receber uma parte do açúcar beneficiado pela matéria-prima. Se ele escolhe com que senhor ele faz, porque ele é dono da própria terra, ótimo, ele está numa posição melhor. Alguns lavradores, no entanto, têm a cana do seu canavial já comprometida por um contrato prévio com um determinado senhor. E existem lavradores que não são proprietários de terra. Existem lavradores, enfim, que trabalham na lavoura, mas que não são os seus proprietários. Existem lavradores extremamente pobres, que não são donos sequer dos seus instrumentos, que precisam então usar os instrumentos que um senhor lhes empresta, ou troca a utilização desses instrumentos pelo trabalho. Essa é uma condição que pode ser até uma condição na beira da servidão, no limite da servidão. Então um lavrador pode ser um sujeito rico e poderoso, pode ser um tremendo de um pobretão, terrivelmente mal colocado, mas ele é livre, ele não é um escravo, o que o torna então diferente daquele escravo, que pode ser um mestre de purgar e pode ser um escravo que corta a cana. E esses escravos não se confundem no dia a dia. Eles estabelecem uma hierarquia entre eles. Há uma superioridade social dentro do grupo dos escravos. E há uma clivagem entre homens livres e cativos. Então vocês vejam que essa é uma sociedade com uma complexidade proporcional à própria complexidade dessa economia. As dicotomias na descrição dessa economia e dessa sociedade, elas tendem a exagerar novamente, a exemplo daquela ideia dos ciclos sucessivos da economia colonial, essas dicotomias tendem então a exagerar na sua capacidade de simplificação. É necessário lê-las de uma maneira mais adequada. Elas existem aí, essas clivagens, esses cortes, esses polos extremos, mas eles organizam um meio social, repito, complexo. Tudo bem, pessoal? Sim? Muito bem. Assim, um autor como Stuart Schwartz, que é um autor básico aqui para esse tema, repito, cuja leitura foi recomendada para hoje, para a aula de hoje, afirma que a economia do açúcar é uma espécie de síntese da sociedade colonial,
porque o que há de mais essencial nessa sociedade, de algum modo está colocado nessa sociedade do açúcar. Não se trata da pretensão de uma confusão entre as duas coisas, ou de um resumo da sociedade colonial na sociedade do açúcar. Mas os fatores estruturais básicos, os fatores que fundam essa sociedade colonial, estão lá bem definidos, estão bem espelhados pela sociedade do açúcar. As últimas décadas, então, do século XVI, pessoal, consolidam uma associação entre formas econômicas e formas sociais. É um momento crucial de deslanche de uma colonização que já vinha sendo ensaiada como um sistema desde as capitanias hereditárias. Digo, da implementação do sistema de capitanias hereditárias, que conheceu um ganho de qualidade com a implementação do governo geral em 1549. Mas é um sistema que realmente deslancha no final do século XVI. Existem fases, portanto, que devem ser observadas dessa história, fases. A fase em si já uma ideia de sequência, né? Talvez seria melhor dizermos contextos específicos dessa história da presença portuguesa na América e de conformação dessa América como uma América colonial, uma América portuguesa. Existem momentos específicos que frequentemente também são muito simplificados, são confundidos por aquela narrativa chapada da história do Brasil, né? Os portugueses chegaram aqui em 1500 e as coisas supostamente se desenrolam em direção ao destino final, que é a formação de um Brasil. Isso é excessivamente distorsivo. Precisamos entender o mundo tal qual ele era na sua época. Vou dizer até uma banalidade, né? Pensem que em 1570 só existia o mundo de 1570. Não existia um mundo depois, um mundo que viria depois. Nada garantia que o que viria depois. Aquilo que nós sabemos porque olhamos retrospectivamente. Assim sendo, a colonização ela não está pronta, ela não está bem definida, ela não é sequer um projeto sério no começo do século XVI. Ela vai se constituindo como um projeto, a partir dos momentos em que isso se torna interessante para os portugueses. Não há, então, inevitabilidade na colonização do Brasil. Esse século XVI é um século de diferentes momentos. Os portugueses ensaiam a colonização e aprendem a colonização a partir do momento em que isso se torna interessante. E claro que isso só se explica pela inserção desse Império Português em formação num sistema mundial, conforme também nós já discutimos anteriormente.